Olá pessoal, professor dentista aqui e hoje vou trazer um vídeo sobre um assunto muito interessante que é o controle de ansiedade e sedação mínima com benzodiazepínicos. Se você gosta dos nossos vídeos, aproveite para se inscrever no nosso canal, curtir os vídeos, deixar um comentário que isso ajuda bastante. Então vamos lá, aproveite o vídeo. Então, não tem como a gente falar de fármacos para sedação e onotologia, para sedação mínima, sem falar dos benzodiazepínicos, porque hoje são os fármacos de escolha para fazer a sedação mínima em consultório odontológico, em ambiente de consultório odontológico. Os benzodiazepínicos, o que são os fármacos benzodiazepínicos? Eles são, então, fármacos que vão potencializar os receptores do GABA no sistema nervoso central, que é o ácido gama-aminobutírico. O que significa isso? O GABA, ele é uma substância que lá no sistema nervoso central, ele vai fazer uma redução dos estímulos no sistema nervoso central. Então, ele é praticamente, entendam como um sedativo natural, um sedativo que a gente já tem no nosso organismo. E os benzodiazepínicos, eles vão potencializar os receptores deste GABA lá no sistema nervoso central. Então, a gente já tem o GABA no sistema nervoso central como neurotransmissor, e os benzodiazepínicos vão potencializar a ação desse ácido gama-aminobutírico no sistema nervoso central, sem introduzir mais moléculas desse GABA no sistema nervoso central. Então, a gente vai aumentar o efeito desse sedativo natural que a gente já tem no nosso organismo. E isso faz com que os benzodiazepínicos tenham uma alta margem de segurança, porque vai utilizar justamente esses neurotransmissores que já são endógenos no nosso corpo. Para vocês terem uma ideia, a dose tóxica do diazepam, que é um dos mais famosos benzodiazepínicos, chega a se aproximar a 20 vezes a dose que a gente usa, né, para sedação mínima a nível de consultório. Então, realmente são fármacos com uma grande margem de segurança, são fármacos seguros. E quais são as propriedades dos benzodiazepínicos? Os benzodiazepínicos, eles vão ter as seguintes propriedades. Ansiolíticas, então, ansiolítico para redução de ansiedade, lógico, que é o que a gente está focando nesses casos. Ação hipnótica, o que é ação hipnótica? Não tem nada a ver com sugestão, né, de sugestionar o paciente, não. Hipnose, em farmacologia, tem a ver com indução de sono. Tá? Tem capacidades sedativas, capacidade de amnésia anterógrada. Essa amnésia anterógrada, assim como o sono, a gente pode interpretar ela como um efeito desejado ou como um efeito adverso. Então, na verdade, a hipnose, o sono, como eu já falei para vocês, eu considero, e muitos profissionais consideram como um efeito adverso, porque a gente não quer que o paciente durma na cadeira odontológica, visto que isso dificulta o atendimento. A amnésia anterógrada, só para vocês entenderem o que é isso, é o esquecimento de eventos próximos ali à tomada da medicação. Né? Então, por exemplo, isso pode fazer com que o paciente não lembre no futuro do procedimento que foi feito nele. Então, alguns profissionais relatam isso como um efeito positivo, porque o paciente não vai se lembrar do que aconteceu durante o procedimento e que poderia ser uma coisa traumática, por exemplo, um procedimento cirúrgico é melhor que o paciente não tenha, então, a memória, porque seria uma coisa traumática, e outros profissionais encaram como um efeito negativo, porque os pacientes podem não se lembrar de orientações que foram passadas para eles. Então, o que eu sempre recomendo, primeiro, essa amnésia anterógrada não é sempre que ela ocorre, é em alguns pacientes, e tem alguns fármacos que são conhecidos por dar mais amnésia anterógrada e outros menos. Tá? Por exemplo, o midazolam, que é o nome comercial do Dormonide, ele é conhecido por dar mais amnésia anterógrada. E o alprazolam, que é o frontal, menos amnésia anterógrada, tá? Então,
tem vários fármacos, e já para adiantar isso para você, a gente tem vários fármacos disponíveis, e o que muda de um para outro são realmente essas propriedades. Início, duração do efeito, alguns são mais hipnóticos, outros menos, alguns são mais ansiolíticos, outros menos. Todos eles também vão ter uma capacidade anticonvulsivante e relaxante muscular, o que ajuda a questão anticonvulsivante até para a proteção do próprio sistema nervoso central dos pacientes. E o fato de o paciente ter também um relaxamento muscular ajuda nos procedimentos cirúrgicos e perioperatórios, tá? Então, a gente tem de opções comerciais aqui, eu trouxe 4 exemplos para vocês. O diazepam, que é o Valium, né, nome comercial Valium de referência, é uma das drogas mais conhecidas dos benzodiazepínicos, tá? Um dos primeiros e mais utilizados, e é uma droga que pode ser utilizada assim, em nível de consultório. Ele vai ser bem balanceado em todas essas propriedades aqui, é como se fosse um benzodiazepínico modelo. Tá? Aí nós temos o midazolam. O midazolam é uma dos fármacos mais utilizados para ansiólise mínima a nível de consultório. O diazepam não é tão utilizado, mas pode ser utilizado. O midazolam é um dos mais utilizados junto com o alprazolam, que é o frontal. Tá? Algumas diferenças, a gente vai ver uma tabelinha depois. O midazolam tem um início de efeito um pouquinho mais rápido e o alprazolam ele tem uma capacidade hipnótica menor, de causar menos sono e menos amnésia anterógrada. Então, isso também é favorável. Mas os dois são as melhores opções que a gente tem para uso em consultório, que é o midazolam e o alprazolam. Também pediram ali uma dúvida e é importante relatar, ele é um depressor do sistema nervoso central, sim. Então, o uso concomitante com outros depressores do sistema nervoso central, por exemplo, com álcool, né, em pacientes etilistas, por exemplo, deve ser evitado, né? Então, a gente deve orientar os pacientes que não façam uso concomitante de álcool, lembrando que esse uso dos benzodiazepínicos para controle de ansiedade e sedação é um uso único, né? Vai ser utilizado apenas em uma dose antes do procedimento, tá? Vai ser usado apenas uma dose antes do procedimento. Então, isso faz com que não tenha problemas de uso crônico. Então, o paciente bebeu, ele só não pode fazer isso concomitantemente, tá? Então, os fármacos mais utilizados são o alprazolam e o midazolam, tá? Os benzodiazepínicos, eles vão causar tolerância a longo prazo. Então, isso é outra coisa que pode acontecer a longo prazo, não em usos únicos, mas, por exemplo, com pacientes que fazem uso a longo prazo das medicações, ele causa tolerância. O que é tolerância? Tolerância é a necessidade de cada vez eu ter que usar uma dose maior para atingir o mesmo efeito terapêutico. Então, pacientes que usam com muita regularidade os benzodiazepínicos, acontece isso. Um que é bem conhecido, que com certeza vocês já ouviram falar, é o famoso Rivotril, o clonazepam. Eu não falei dele porque ele não é uma boa ideia para uso para controle de ansiedade em ambiente odontológico, porque ele causa bastante sono, ele é bem hipnótico e menos das outras propriedades, então não é muito útil. Então eu nem falei sobre ele por isso. Mas ele está aqui porque ele é um benzodiazepínico e também para falar sobre isso e explicar essa questão da tolerância. Vocês devem conhecer pessoas que usam, né, ou usavam o Rivotril para dormir à noite, né? Aí começa lá tomando 2, 3 gotinhas, daqui a pouco está tomando 5, 6, 9, 10, 15, 20, 30, 60 gotas para atingir o mesmo efeito terapêutico. Isso é tolerância, tá? Mas como a gente vai fazer uso único da medicação com os pacientes, isso não é um problema.
Só vai ser um problema, por exemplo, se o paciente já faz uso de um benzodiazepínico no dia a dia. Por exemplo, o Rivotril, né, o clonazepam para dormir. Tem pacientes que usam o alprazolam, que é o frontal, diariamente para controles de algumas síndromes de pânico, por exemplo. Então, a gente tem que conversar com os pacientes para poder, daí, se necessário, fazer algum ajustes de dose, tá? Lembrando que eles não têm propriedade analgésica, tá? Então eles não são analgésicos, eles vão reduzir a ansiedade. Mas é importante salientar que pacientes com ansiedade vão ter uma diminuição no limiar de dor. O que é isso? O paciente que tem medo e ansiedade, pequenos estímulos que normalmente não causariam dor do paciente normal, nesses pacientes vão causar dor, né? Porque eles têm um limiar de dor mais reduzido. Então, quando a gente faz um controle de ansiedade nesses pacientes, o limiar de dor aumenta, ou seja, a gente consegue ter uma analgesia melhor, uma anestesia melhor e mais eficaz nesses pacientes, mas eles não têm um efeito analgésico. Agora, quando a gente reduz a ansiedade e o medo do paciente, o controle de dor passa a ser mais fácil para esses pacientes, tá bem? Então, aqui a gente tem a posologia, né? Como fazer a prescrição e algumas propriedades farmacológicas dos benzodiazepínicos. Eu coloquei aqui o diazepam, o midazolam e o alprazolam. Colocando um asteriscozinho ali na frente do midazolam e do alprazolam, porque esses são os que a gente recomenda, né? E quando eu digo a gente, não é eu, professor Davi, é a literatura, a ciência em geral, como as melhores opções para uso no dia a dia de consultório odontológico. O midazolam na dose de 7,5 a 15 miligramas, aí vai depender do perfil e até da questão física do paciente. Um paciente com porte físico maior ou menor, vocês vão fazer essa dosagem, 7,5 ou 15 miligramas. Todos esses são via oral, tá? Todos esses vão ser de aplicação via oral, o que facilita, torna mais prático, né? Essa prática no dia a dia, torna muito mais viável. O início do efeito midazolam é um início mais rápido, em torno de 30 minutos, então, às vezes, ele pode ser administrado no próprio consultório do dentista, tá? E o alprazolam, que é a marca comercial frontal, de referência, a dose de 0,5 a 1 miligrama, também dependendo do tipo do paciente, né, do porte físico do paciente, via oral, e o início do efeito em 60 minutos, tá? A duração do efeito deles, tanto do midazolam quanto do alprazolam, em torno de 2 horas, tá? 1, 2 horas. A duração do efeito do diazepam é muito maior, o que acaba sendo isso um incômodo, né? Um certo incômodo, às vezes, para os pacientes, tá? Então, fica ali como uma sugestão. Eu, pessoalmente, acabo preferindo o alprazolam, mas não vejo nenhum problema no uso do midazolam.